Se tem um relacionamento que eu uso muito como analista de BI e MIS, esse é o Leftjoy. Se você quer entender o porquê que ele é meu favorito, quando usar, por que usar, esse vídeo é pra você, porque a gente vai bater um papo, falar como ele funciona, por que ele é tão importante, porque ele é o mais usado no meu dia a dia. E pra isso a gente vai começar do básico. Então, o que é o Leftjoy? Imagina comigo duas tabelas, uma com os meus clientes e a outra com todos os meus pedidos. E nem todo cliente faz pedido, certo? E quando eu quero ver todos os meus clientes, até aqueles que não fizeram nenhum tipo de pedido, é aí que vai entrar esse tipo de relacionamento, o Leftjoy. Ele me traz tudo da tabela esquerda e da tabela direita, só o que eu realmente tenho ali um relacionamento. Então fica comigo para você conseguir entender melhor esse relacionamento, tá? Bora lá! Por que eu uso tanto esse relacionamento? Em todos os meus anos como analista de BI/MIS, no meu dia a dia, o Leftjoy é o que mais resolve os meus problemas. Eu já usei o Innerjoy, claro, e uso até hoje. Ele é super importante quando eu quero ver só o que realmente tem relacionamento que é igual nas duas tabelas. Porém, o Leftjoy ele me dá uma visão mais completa. E no meu dia a dia é o que eu realmente mais utilizo. Quando você realmente for trabalhar como analista de BI e MIS, claro que você vai ter que utilizar outros tipos de relacionamentos, mas esse, o Leftjoy, é o que você vai usar todos os dias praticamente. Os outros tipos como Rightjoy, Full Outer Joy, Crossjoy, esses aí eu quase não uso. E quando eu preciso realmente utilizar, eu tenho que dar aquela pesquisada, entender como ele funciona para conseguir aplicar. Porque tudo aquilo que a gente não utiliza no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Então vamos para um exemplo aqui mais prático. Suponha que eu tenho uma tabela de funcionário e uma outra tabela de ponto. Então, a minha funcionária vai ter a lista de todos os funcionários ativos da minha empresa e o ponto vai ter o ID desse funcionário e o registro de marcação dele, com a data e hora de entrada, saída, outras informações ali referente à marcação de ponto desse funcionário. E eu coloquei aqui um exemplo desse select para ficar visualmente melhor ali para você entender. Nesse select, o from que eu utilizo é da minha tabela funcionário, que é a minha base principal. Eu quero trazer todos os meus funcionários. E no meu Leftjoy, eu utilizo a minha tabela ponto, fazendo o relacionamento entre elas pelo ID. Isso porque existe a minha coluna ID dentro da minha tabela funcionário e existe essa minha coluna ID funcionário dentro da minha tabela ponto. Eu só consigo relacionar uma tabela se existir algo em comum entre elas. Então, esse joy, esse tipo de relacionamento, ele vai me trazer o quê? Uma lista, né, de todos os meus funcionários, inclusive aqueles que não bateram ponto. E isso é muito valioso para a gente conseguir identificar falhas, faltas, inconsistências. É aqui, olhando para essas informações, que a gente vai conseguir fazer uma análise mais detalhada da sua base. Então, se você reparar, como que eu faço aqui essa consulta? Primeira coluna que eu trago é a f.nome, que é o nome do meu funcionário que vem da minha tabela principal, que tem todos os meus funcionários. Depois, eu trago duas colunas da minha tabela ponto. Por isso eu coloco p.data e p.hora entrada. Porque aqui eu trago, né, toda a lista de funcionários e a data do ponto e a hora de entrada de cada funcionário. Aqueles que eu não localizar lá na minha tabela ponto, vai ficar em branco. É aqui que eu vou conseguir ver, quando eu executar isso, quando vier linhas em branco, eu vou saber que esses funcionários não registraram nada. E aí eu vou fazer uma análise melhor, vou procurar, por que que não fez o ponto? Realmente foi uma falta? Foi uma falha de sistema? Vamos entender isso melhor. Então, na prática do BI, dos seus desenvolvimentos, isso é muito importante, né? Conseguir ter essa visibilidade, né, geral dos dados para conseguir fazer a análise é o principal. Então, às vezes eu preciso montar painel de presença, ABS, produtividade. E em todos esses casos, saber quem não fez é tão importante do que só saber quem fez. E é o Leftjoy que me permite esse tipo de análise. No BI, você não pode olhar só para o que aconteceu. Você tem que olhar também para o que deixou de acontecer. E é exatamente isso que o Leftjoy nos permite fazer.
E eu quero deixar claro que eu não tô falando que o Leftjoy é o principal, é o mais importante, você só precisa aprender a utilizar ele, tá? Você também precisa saber os outros tipos de relacionamentos, né? Como o Inner Joy e os outros que eu falei, Crossjoy, Full Outer Joy. Eles são importantes, sim, mas só para quando você precisa fazer algo com eles. Então você precisa praticar e entender. Mas se eu for criar uma lista ali, tipo, de hierarquia do que é mais importante pro que é menos importante, eu começaria o meu aprendizado pelo Leftjoy. Depois passaria pro Inner Joy e depois os outros tipos de relacionamento. Isso porque no meu dia a dia o que eu mais utilizo é o Leftjoy. E é por isso que eu tô te falando que essa sequência seria a melhor ali para você que tá aprendendo. E como eu já falei em outros vídeos, não adianta você só assistir vídeos sobre isso. Você precisa praticar. Então pega uma base de dados, algo que te interesse e começa a fazer relacionamentos. Começa a testar como isso funciona na prática. Só você testando, realmente praticando, colocando a mão na massa, executando as consultas, que você vai entender o que está acontecendo e vai fixar o seu conhecimento. Então me conta aqui nos comentários se você já utilizou esses tipos de relacionamentos, se você já entendeu muito bem como funciona o Leftjoy, ou se você ainda está começando, ainda confunde os tipos de joys. E se esse vídeo realmente te ajudou, curte, comenta e compartilha com aquela pessoa que você sabe que também está aprendendo e quer saber mais sobre SQL. E é isso, meu nome é Jéssica França, eu tô aqui para te ajudar no seu crescimento como analista de dados via IMS e até a próxima.